Feche seus olhos, sobre sua fronte, vamos falar com o Senhor. Bom Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer porque nós estamos em sua casa para adorar e louvar o teu santo nome. Nós queremos lhe agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia e pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Graças a Jesus, hoje nós podemos ter a paz do coração, hoje nós podemos ter acesso ao trono da graça e podemos ter em nossa vida a presença e a direção do Espírito Santo. Queremos louvar o teu santo nome. Chegou o momento final do culto dessa manhã, que é a pregação da palavra, e nós oramos para que o Espírito do Senhor ilumine a nossa mente, prepare o nosso coração para o recebimento da sua palavra, e que esta palavra possa nos trazer nessa manhã ânimo, força, alegria, para que saiamos daqui mais cheios da sua graça e cheios do seu poder. Amém. Particularmente eu me coloco em suas mãos, para que o Senhor me esvazie de mim mesmo, para que o Senhor me encha do seu poder para a pregação da sua palavra. Oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria conhecer aqui os irmãos e os amigos de Macapá. Já é a segunda vez que eu venho aqui a essa cidade. Ano passado eu vim aqui na igreja do Laguinho. Creio que esse é o bairro, essa é a pronúncia, né? É isso mesmo? Tem esse? É isso? Tá ok. Mas é uma alegria conhecê-los. Aproveitei e trouxe a minha esposa também para fazer companhia, para falar um pouco. E é uma alegria estar aqui com os irmãos nessa boa cidade. Ontem à tarde, quando eu cheguei, eu fiz um tour e eu fui já na sorveteria. Eu já fiz um tour ali na cidade, no centro da cidade, estive andando um pouco, conhecendo ali algumas lojas, passando ali no shopping, algo muito rápido, né? Porque já estávamos bem perto do pôr do sol. E aí tínhamos que voltar a tempo para o hotel para nos trocar e estar aqui à noite para conhecer a igreja, conhecer aqui o Ministério de Música também, o coral, os músicos, etc. Mas quero dizer que eu estou muito feliz e muito assim satisfeito em conhecer os irmãos, em conhecer aqui essa igreja. O meu desejo é que essa igreja continue crescendo para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Eu já estou aqui no norte do país há 9 anos, esse é o nosso 9º ano aqui no norte. Eu e minha esposa somos de São Paulo. E logo quando nos formamos na Universidade Adventista, nos casamos e viemos terminar a lua de mel aqui no norte. Trabalhamos ali no Hospital Adventista, assim como a Tereza já falou aqui no início da sua fala, ela trabalha como enfermeira. Eu comecei a trabalhar como capelão do hospital. Trabalhei na capelania 6 anos. E quando estávamos na capelania, ainda trabalhando na capelania, nós começamos um projeto evangelístico dentro do hospital, que é o Encontro Vida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Encontro Vida. Encontro Vida é o nome do projeto, é o projeto evangelístico do Hospital Adventista. Há 3 semanas foi organizada como igreja da associação, mas o projeto já caminha há 5 anos. Então, em algum momento, quando você estiver em Belém, quiser conhecer o Encontro Vida, vá lá no Hospital Adventista, os mesmos horários de culto no sábado de manhã, e à noite do sábado, às 18 horas, nós temos o nosso programa evangelístico, das 18 às 19 horas, tá bom? E aos domingos nós também temos o culto, só que às 18 horas, das 18 às 19, é uma classe bíblica que nós fazemos. E durante a semana são os pequenos grupos. Hoje, graças a Deus, nós temos 20 pequenos grupos funcionando. Então, se você desejar algum dia conhecer o Encontro Vida, algum fim de semana que você esteja por ali, por Belém, vá lá no Hospital Adventista, será muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho que vou precisar de um apoio. Será que nós temos somente para apoiar aqui a Bíblia? Acho que nós podemos usar. O que nós temos aqui? Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Inclusive, já fica bem melhor, né? Fica bem perto aqui. Muito bem, amigos. Deixa eu ver aqui.
O ser humano, ele faz praticamente 3 perguntas básicas. 3 perguntas básicas do ser humano que ele sempre fez, que o ser humano sempre fez ao longo da história. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? E qual a terceira pergunta? E para onde vou? Essas são as 3 perguntas básicas do ser humano, e a grande massa não encontrou ainda a resposta. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde vou? E essas perguntas nós podemos aplicar também a qualquer instituição. Nós também podemos aplicar à própria organização, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se a Igreja Adventista do Sétimo Dia não souber responder essas perguntas, a igreja entrará numa crise de identidade. Se você não souber responder essas perguntas, você entrará em uma crise de identidade. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou? Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você, como Adventista do Sétimo Dia, não souber responder essas perguntas, você entrará em uma crise de identidade. Porque eu sou Adventista do Sétimo Dia? Porque eu sou um Adventista do Sétimo Dia? Quero deixar essa pergunta no ar. Por que você é um Adventista do Sétimo Dia? Talvez alguns responderiam: porque os meus pais são Adventistas, logo também eu sou Adventista. E assim sucessivamente, por tradição. Ou então talvez você responderia o seguinte: bem, eu sou Adventista do Sétimo Dia porque eu guardo o sábado. Eu sou Adventista do Sétimo Dia porque eu não como carnes imundas. Eu acredito que um judeu, eu vou dizer para você que nenhuma dessas respostas você acertou. Por que eu sou um Adventista do Sétimo Dia? Na Bíblia Sagrada, nós encontramos praticamente 3 capítulos. Na verdade, existem outros capítulos. Há outros capítulos na Bíblia essencialmente adventistas. Mas eu quero apontar para vocês 3 capítulos na Bíblia essencialmente adventistas do Sétimo Dia. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Vamos lá para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Ou você pode abrir a Bíblia, ou então na época tecnológica que estamos vivendo, vamos ligar a Bíblia, né? As Bíblias que estão aí nos nossos celulares, né? Vamos ligar a Bíblia, ou então abrir a Bíblia. Vamos lá. Apocalipse. Vamos apresentar para vocês 3 capítulos essencialmente adventistas do Sétimo Dia. É certo que nós não teremos tempo, nesses poucos minutos que temos, para estudar os 3 capítulos, a tal ponto que esse também não é o nosso objetivo, estudar esses 3 capítulos. Desses 3 capítulos da Bíblia, que daqui a pouco eu vou mencioná-los, nós vamos usar apenas um verso nessa manhã, ok? O primeiro capítulo é o capítulo 10, Apocalipse capítulo 10. Nós bem conhecemos a experiência que o apóstolo João está tendo nesse capítulo. O apóstolo João, vocês conhecem muito bem a visão, em casa você pode ler esse capítulo. João, ele recebe uma ordem divina. E qual é a ordem divina? João, vá até o anjo e tome da mão do anjo o livrinho que esse anjo tem em sua mão. E esse anjo está com esse livrinho aberto ou fechado? Aberto, isso aí, né? Está com o livrinho aberto. E quando, João, você tomar esse livrinho e você comer o livrinho, esse livrinho na sua boca será o que? Doce como mel. Mas quando chegar ao seu estômago, ele será o que? Amargo. Essa foi a experiência. Nós bem sabemos que isso é uma visão, isso é um simbolismo. João está dentro de uma visão. Isso não aconteceu de forma literal. E João foi até o anjo, ele tomou o livrinho. Interessante que João comeu o livrinho. É certo que nós não podemos entender isso de forma literal, embora isso aconteceu realmente na visão. João comeu o livrinho, e ao comer aquele livro, sua boca ficou, o gosto, o sabor era doce como mel. Mas quando ele sentiu ali descendo, etc., aí ocorreu um problema de azia e se tornou amargo. Bem, essa experiência é uma experiência ilustrativa. Essa experiência de João na visão representa, nós bem sabemos, é o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O movimento millerita, o movimento dirigido por Guilherme Miller, o
o pregador batista que pregou desde 1830 sobre a segunda vinda de Cristo e as profecias de Daniel e Apocalipse, especificamente a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14, o texto-chave da igreja adventista do sétimo dia, a coluna dorsal da igreja adventista do sétimo dia, Daniel 8,14, o que diz lá? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ali está, esse é o verso dorsal, a coluna dorsal da igreja adventista do sétimo dia. Guilherme Miller, a partir de 1830, pregou veementemente esse texto. E aí criou-se o movimento millerita, futuramente chamado movimento adventista, pregando a segunda vinda de Cristo para 22 de outubro de 1844. A princípio, essa mensagem era doce como quê? Doce como mel, a bem-aventurada esperança da segunda vinda de Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Uma multidão, milhares e milhares de pastores e pessoas de outras denominações se uniram a Guilherme Miller na proclamação da mensagem do Advento. Centenas e centenas, e o movimento já passava de milhares nos Estados Unidos. E a mensagem alcançando os outros continentes através da página impressa Signs of the Times e outras revistas, outros livros que eles escreveram, alcançando as outras Américas e os outros continentes. A mensagem da segunda vinda de Cristo, doce como mel. Mas quando chegou o dia 22 de outubro de 1844, conhecido na história da igreja como o grande desapontamento, o dia tão esperado, Jesus não voltou. O grande desapontamento. Centenas e centenas, mais de 1 milhar abandonou a fé, restando apenas um grupo pequeno, que foi necessário reestudar as profecias no dia seguinte, e eles perceberam exatamente onde estava o erro. O erro não estava na cronologia profética, o erro não estava na contagem profética exata, assim como é a matemática. O erro estava na interpretação. Na verdade, não era o santuário, não era a terra que seria purificada por ocasião da segunda vinda de Cristo, como assim eles interpretavam. Mas se Cristo estava passando do lugar santo para aquele lugar do santuário celestial, para o lugar santíssimo, começando um processo de purificação, de juízo investigativo. A princípio, a mensagem era doce, mas por ocasião do desapontamento, ficou o quê? Expliquei o capítulo em 5 minutos. Aí está. Esse é o entendimento de Apocalipse capítulo 10. Se você quiser anotar na sua Bíblia, se eu fosse você, se tivesse sentado aí, tivesse uma caneta na mão, eu anotava. Se você quiser anotar na sua Bíblia assim, origem da igreja adventista do sétimo dia, anote aí. Esse capítulo é o capítulo que fala da origem, do nascimento da igreja adventista do sétimo dia. Muito bem, quantos capítulos eu falei que nós tínhamos no Apocalipse? 3. Primeiro capítulo, capítulo 10. A origem do remanescente, a origem do adventismo. Aí está. E o interessante é o seguinte, o último versículo desse capítulo, que é o versículo 11, prestem atenção no último versículo. Diz assim, ó, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Línguas, acho que terminei, né? Estou decorando línguas, ok, já avancei. Veja que interessante como termina o capítulo. O capítulo mostra que esse movimento não terminaria por ocasião do desapontamento. Esse movimento que continuaria, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações. Esse versículo mostra que o movimento do adventismo, que começou por ocasião do desapontamento, alcançaria o mundo, seria um movimento mundial. E há uma palavra importante nesse verso, uma palavra-chave, que não foi à toa que o anjo falou essa palavra para João, é a palavra profetizes. É necessário que ainda profetizes. Essa palavra demonstra que dentro desse movimento, um dom especial estaria dentro desse movimento. Que dom seria esse? O dom de profecia. Ok? Cenas para o próximo capítulo. Vamos lá. Próximo capítulo mesmo, capítulo 12. Vamos lá, capítulo 12. São 3 capítulos, essencialmente adventistas do sétimo dia. Primeiro capítulo, capítulo 10, mostrando a origem do movimento. Segundo capítulo. Esses 3 capítulos estarão respondendo para você as perguntas que eu mostrei aqui no início, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou.
segundo capítulo, capítulo 12, versículo 17. O que diz aí? Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem. Esse capítulo, quero dizer para vocês que aí nesse capítulo está o centro do Apocalipse. Aí está. O capítulo 12 praticamente é um resumo de todo o grande conflito entre o bem e o mal, desde o céu até a consumação final. O capítulo 12 é um resumo do grande conflito. E nesse capítulo apresenta o inimigo perseguindo o povo de Deus, perseguindo a mulher, etc. É certo que a linguagem é simbólica. O dragão aí representa Satanás, a mulher representa a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher. Só que Satanás ficou irado contra a igreja desde o Éden. Quantos membros a igreja de Deus tinha lá no Éden? Quantos membros? 2, Adão e Eva. E ali começou a guerra de Satanás contra a igreja. Só que essa guerra vem desde lá e segue até o tempo do fim. No tempo do fim, Satanás ficou irado contra a igreja. Só que ele foi fazer guerra mesmo contra quem? Aí a última parte do verso. Contra o restante da descendência da mulher. Da sua descendência. O remanescente. Aqueles que estariam vivendo nos últimos dias. O remanescente que estaria vivendo no tempo do fim. Satanás faria guerra contra esse povo. E o interessante é que a Bíblia não coloca o nome do povo aí. Mas o que a Bíblia coloca aí? As características. Muito bem. Vamos desenhar o povo. Vamos aqui montar o quebra-cabeça. Vamos lá. No capítulo 10 é a origem do remanescente. Ok? Origem do remanescente. No capítulo 12, se eu fosse você, escreveria aí do lado. São as características do remanescente. Como que eu vou identificar o remanescente? De onde eu vim? Qual é a segunda pergunta? Quem eu sou? Quem eu sou? O capítulo 12 responde as características do remanescente. Quem é o remanescente da profecia? Aqueles que o quê? Guardam os mandamentos de Deus. Um povo surgiria no tempo do fim, exaltando a lei divina, especificamente o sábado, guardaria os 10 mandamentos, a lei divina. E não somente essa característica, esse povo teria o testemunho de Jesus. E nós bem sabemos qual é o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus, o que é? O dom da profecia. O que a Bíblia está dizendo? Que nos últimos dias, Deus teria um povo sobre a terra, que defenderia o decálogo, os 10 mandamentos. E teria entre o povo, no próprio movimento, o dom profético, o verdadeiro dom profético, o dom de profecia. E nós bem sabemos que logo depois do desapontamento de 1844, do mês de outubro, 22 de outubro de 1844, havia uma jovem de 17 anos no meio daquele grupo. Ela havia se convertido com 12 anos de idade, e havia entrado para o movimento no ano anterior, com cerca de 16, 15, 16 anos. E esta jovenzinha, ainda solteira, o nome dela era Ellen Gold Hammond. 2 meses depois do desapontamento, no mês de dezembro, Ellen Hammond começou a receber sonhos e visões. E se comprovou que aquela jovem, realmente ela estava recebendo o divino dom da profecia, o mesmo dom que Isaías recebeu, que Ellen Hammond recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos, escreveu cerca de 100.000 páginas à mão, de tudo quanto é assunto que você imagina, família, saúde, sociedade, política, etc. Isso porque ela não tinha ainda se formado, ela não havia concluído a 2ª série do 1º grau, e vocês bem conhecem a história. Na verdade, um milagre divino, a operação do Espírito Santo. Deus usou o elemento mais fraco do mundo para confundir os mais sábios e os mais fortes. O dom profético, muito interessante. E vocês querem ver? Vou dar uma palhinha agora, abrindo um parênteses aqui. Olha que coisa tremenda. No Antigo Testamento, Deus chamou um jovem e lhe deu o dom de profecia, e o livro que ele escreveu foi um livro dirigido para o tempo do fim. Inclusive a expressão tempo do fim ocorre várias vezes nesse livro. Eu estou falando de que livro? Daniel.
Livro de Daniel. E Daniel recebeu o dom de profecia, sabe com quantos anos? Ele entrou em Babilônia com cerca de 17 para 18 anos. Era a idade de Daniel. E Daniel viveu em Babilônia cerca de 70 anos. Os 70 anos do cativeiro. No Novo Testamento, Deus chamou outro jovem. Ele deu também o dom de profecia. E o livro dele também estava direcionado para o tempo do fim. Que livro profético, que é irmão gêmeo de Daniel, que está no Novo Testamento. Apocalipse. E João era o mais novo dos 12 discípulos. Jesus chamou João, ele tinha cerca de 17 a 18 anos. Um livro confirmando o outro, um profeta confirmando o outro. O profeta do Novo Testamento confirmando aquele do Antigo Testamento. E agora nós temos uma profetisa no tempo do fim, que confirma os outros dois, com as mesmas características. Ela também foi chamada em torno dessa idade, 70 anos de ministério profético, e confirmando os outros dois livros. Apocalipse capítulo 12 apresenta as características do remanescente, a verdadeira igreja, o povo da profecia. Ok? Então, quando alguém me perguntar por que você é um adventista do sétimo dia, não responda meramente, não, porque eu guardo o sábado. Não responda assim. Não, porque os meus pais são. Não responda. Você tem uma resposta bíblica, fundamentada na Bíblia. Você é um adventista do sétimo dia, não porque dois pastores brigaram e fundaram uma nova igreja, ele fundou uma nova igreja, não. Você é um adventista do sétimo dia, porque a sua igreja tem a data de nascimento nos registros do céu, tem um nome escrito no cartório do santuário celestial. É por isso que você é um adventista do sétimo dia, porque a sua igreja, ela é o movimento profético do tempo do fim. Quantos capítulos eu falei? Temos 3. Vocês percebem que somente em 2 já, temos que almoçar, né? Vamos lá, já tem que terminar já. Muito bem. Terceiro capítulo, capítulo 14. Bom? Capítulo 14. Capítulo 10, a origem do remanescente. Capítulo 12, as características do remanescente. Capítulo 14. Eu não sei se você percebeu um detalhe. Assim, não sei se você percebeu. Principalmente aqueles que estão com a Bíblia impressa em formato de livro, vocês vão perceber isso. Vocês perceberam que se pulamos aí 2 capítulos? 10, 12 e qual outro? 14. Quais são os capítulos que estão interligados aqui? 11 e 13. Olha que interessante. Você sabe o que é isso aí? Vamos lá. Um pouquinho de teologia para nós, né? O Apocalipse ele foi estruturado de uma maneira que se formou um sanduíche. Ele foi estruturado de uma maneira que se formou um sanduíche, mostrando que o capítulo 12 é o capítulo o quê? Central. E você quer saber qual que é o versículo central do Apocalipse? São os versículos 10 a 12. Aí está o meio do Apocalipse. Ok? Fecha parênteses. Vamos lá para 14. Apocalipse capítulo 14. Muito bem. Por enquanto só foi uma introdução. Agora vamos aqui. Brincadeira, gente. Já vamos terminar. Apocalipse capítulo 14. A origem do remanescente. As características do remanescente. Agora vem a missão do remanescente. A missão do remanescente. Qual é a nossa missão? O porquê Deus nos colocou nesse mundo. O porquê Deus chamou os adventistas do sétimo dia. O porquê Deus criou essa igreja. Para onde vamos? Para onde estamos apontando? Qual é a missão dessa igreja? Qual é o objetivo dessa igreja? Nós sabemos o porquê, de onde ela nasceu. Nós sabemos o porquê ela existe. E agora vamos saber para onde ela aponta. Para onde vamos? A missão dessa igreja. Apocalipse capítulo 14. Aí você tem o que nós conhecemos, o termo técnico é a tríplice mensagem angélica. As mensagens dos 3 anjos. E nós bem sabemos que essas mensagens é a última mensagem de Deus à raça humana, ao planeta Terra. Após essas mensagens não há outra. Essa mensagem é a última mensagem de Deus ao planeta. O último recado de Deus. Não há outro povo, não há outro remanescente. Esse é o povo remanescente. E não há outra mensagem. Essa é a mensagem que Deus nos chamou como adventistas do sétimo dia. E é essa mensagem que nos diferencia de qualquer outro grupo religioso. Que mensagem é essa? Vamos resumir. Vamos ler um verso aí
ainda, que é o verso central da mensagem do sermão dessa manhã. Mas a primeira mensagem angélica está aí no versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós bem sabemos que essa é a mensagem do juízo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada. O que chegou? O que começou? A hora? E que hora? E que hora que começou o juízo? 22 de outubro de 1844 foi a hora que começou o juízo. Somente a igreja adventista tem essa mensagem, a mensagem do santuário, a mensagem que o juízo investigativo está ocorrendo no santuário celestial. Segunda mensagem angélica é o versículo 8: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber